Se você está aqui, é porque sente aquela estranha atração pelo medo, aquela vontade de ouvir histórias que tiram o sono e deixam a mente inquieta. Hoje você vai entrar em um universo onde nada é apenas imaginação, onde cada relato carrega marcas de algo que aconteceu de verdade ou que poderia muito bem ter acontecido com você. Feche as portas, apague as luzes e prepare-se, porque a partir de agora cada som, cada sombra e cada detalhe à sua volta pode se transformar em um presságio. O que você vai ouvir não é apenas entretenimento, é um chamado para mergulhar no lado mais escuro da realidade. Meu nome é Daniel, e até hoje me arrependo do dia em que ignorei os sinais e atendi ao que eu costumo chamar de chamado da escuridão. Eu morava em uma pequena cidade no interior, cercada por matas fechadas e estradas de terra que pareciam nunca ter fim. Na época, eu trabalhava como vigia noturno em uma madeireira, e a solidão das madrugadas sempre foi minha companhia. Mas naquela noite específica, algo estava diferente. O silêncio era absoluto. Não havia canto de grilo, nem o barulho do vento passando pelas folhas. Era como se a natureza tivesse parado, suspensa, aguardando que algo se revelasse. Pouco antes das 2 da manhã, ouvi um som que não se parecia com nada conhecido. Era um chamado baixo, grave. Uma voz se parecia vir de dentro da minha própria cabeça. A princípio, pensei que estivesse cansado demais, mas então o som se repetiu, e desta vez parecia me convidar para fora da guarita, como se algo invisível me chamasse para o meio da escuridão. Saí hesitante, com a lanterna trêmula na mão, iluminando a mata que cercava o local. Os reflexos da luz se perdiam no breu e revelavam apenas troncos retorcidos, mas eu juro que vi uma sombra se mover rápido demais entre as árvores. O chamado ecoou de novo, desta vez mais claro, como uma voz feminina sussurrando meu nome. Senti um frio percorrer minha espinha, e o instinto dizia para eu correr de volta, mas havia algo naquela voz que me prendia, que me atraía. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um labirinto invisível, onde a escuridão me engolia por completo, até que cheguei a uma clareira onde o ar estava pesado, quase impossível de respirar. Foi quando vi algo impossível de esquecer. Uma figura de mulher, alta, coberta por um véu negro, parada bem no centro, como se me esperasse. Seu rosto estava oculto, mas a boca se movia lentamente, repetindo meu nome, e naquele instante percebi que não era uma voz que vinha de fora, era de dentro da minha mente. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, enquanto o chamado se tornava cada vez mais ensurdecedor, até que percebi que ela não estava sozinha. Do meio da mata, dezenas de sombras começaram a surgir, como se fossem pedaços da escuridão ganhando forma. Todas avançavam lentamente, mas não se aproximavam demais, apenas me cercavam, fechando um círculo em volta de mim. A cada segundo que passava, sentia meu corpo mais pesado, como se forças invisíveis tentassem me arrastar para o chão. Foi nesse momento que lembrei da única coisa que meu avô sempre dizia: nunca responda ao chamado da noite, porque não é gente que te chama. Tremendo, fechei os olhos, comecei a rezar em voz baixa, tentando ignorar aquela presença sufocante. As vozes começaram a se distorcer, de suaves a gritos, e a pressão sobre mim aumentava, até que, de repente, tudo desapareceu. Quando abri os olhos, eu estava sozinho na clareira, o ar estava leve outra vez, e o silêncio da mata havia voltado, como se nada tivesse acontecido. Corri de volta para a guarita sem olhar para trás, e jurei nunca mais sair durante meu turno. No dia seguinte, percebi algo estranho. A sola das minhas botas estava coberta de lama, como se eu realmente tivesse caminhado por aquele lugar. Não foi sonho. Durante anos, evitei contar essa história, mas carrego a sensação de que ainda não acabou. Às vezes, quando estou sozinho, sinto o mesmo chamado ecoando ao fundo, suave, tentando me seduzir outra vez. Talvez, da próxima vez, eu não consiga resistir. Talvez a escuridão esteja apenas esperando o momento certo para me levar de vez. Meu nome é Marcelo, e durante muito tempo pensei que espelhos fossem apenas objetos comuns, reflexos daquilo que já somos.
Mas a experiência que vivi me mostrou que eles podem ser muito mais do que isso, como portas para algo que jamais deveria ser tocado. Quando minha avó faleceu, herdei um espelho antigo que estava guardado no sótão da casa dela. Era enorme, com uma moldura de madeira escura, cheia de detalhes talhados à mão, e desde a primeira vez que o vi senti algo estranho, como se aquela peça me observasse. Minha família sempre dizia que ele trazia má sorte, mas eu nunca acreditei em histórias antigas. Levei o espelho para meu quarto, sem imaginar que aquela decisão iria mudar completamente a minha vida. Na primeira noite tudo parecia normal, mas no dia seguinte percebi um detalhe inquietante. Meu reflexo demorava um segundo a mais para me acompanhar. Era como se não fosse apenas um reflexo, mas algo que pensava antes de se mover. Os dias passaram e as coisas só pioraram. Eu já não reconhecia meus próprios olhos no vidro. Eles pareciam mais fundos, mais escuros, como se escondessem algo que não era meu. Uma madrugada acordei assustado e percebi que o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado bem perto dele, mas o quarto estava gelado. Impossível acontecer aquilo. Quando me aproximei para limpar, vi claramente um rosto atrás de mim. Não era o meu, era outro homem, com olhos fundos, uma boca aberta, como se sussurrasse algo que não dava para ouvir. Girei o corpo de imediato, mas não havia ninguém no quarto. Voltei a olhar e lá estava apenas meu reflexo normal, pálido e tremendo, como se fosse o quem estivesse com medo do que tinha acabado de ver. Depois disso, não consegui mais evitar. Era como se o espelho me chamasse todas as noites. Eu entrava no quarto decidido a não olhar, mas sempre acabava encarando. E cada vez que fazia isso, algo novo aparecia. Até que uma noite, quando passei diante dele, vi nitidamente uma figura masculina atrás de mim, colada ao meu ombro. Ele não tinha pele no rosto, apenas músculos expostos, os olhos fixos e um sorriso torto que me fez congelar. Gritei e meus pais entraram correndo, mas nada havia lá. O detalhe que me deixou sem palavras foi que meu pai disse que parecia que alguém havia passado a mão pelo vidro porque havia marcas. E eu juro que não cheguei perto naquela noite. Resolvi investigar a origem daquele espelho e descobri que ele havia pertencido a um parente distante que enlouqueceu antes de morrer. As histórias diziam que ele passava horas conversando com o reflexo, acreditando que existia outra versão dele preso ali dentro. Aquilo me deixou ainda mais perturbado. A última vez que eu ousei encarar aquele espelho foi uma madrugada de chuva. Eu estava cansado de fugir e decidi enfrentar. No começo, era apenas meu reflexo. Mas, em poucos segundos, meu rosto começou a se mexer sozinho. Primeiro sorriu de um jeito cruel, depois os olhos ficaram completamente negros. Foi nesse instante que a figura dentro do espelho bateu a mão contra o vidro com tanta força que eu pensei que ele fosse se quebrar. Corri para fora do quarto e nunca mais dormi ali. O espelho foi levado de volta para o sótão, onde continua guardado até hoje. Mas eu sei que ele ainda está ativo. Às vezes, quando passo pelo corredor, sinto como se algo me observasse de dentro do vidro. Alguns familiares dizem que já viram vultos refletidos, mesmo de longe. Eu nunca mais tive coragem de encarar diretamente, mas no fundo sei que aquele rosto ainda está lá, esperando a hora certa para me substituir. Naquela noite, a estrada parecia interminável. O céu estava pesado, sem lua, e a única luz vinha dos faróis do carro iluminando a pista deserta. O silêncio era absoluto, até que um som começou a se misturar ao barulho do motor. No início parecia um assobio distante, fraco, como o vento passando entre as árvores. Mas logo percebi que não era o vento. Era uma melodia, um canto arrastado, profundo, que se aproximava cada vez mais. Reduzi a velocidade tentando identificar de onde vinha, mas o som parecia estar em toda parte, como se viesse de dentro da minha própria cabeça. A melodia tinha algo hipnótico, difícil de explicar, que me fazia querer parar o carro e seguir em direção à escuridão. Quanto mais eu avançava, mais nítido o canto ficava, até que comecei a ouvir palavras misturadas na melodia. Não conseguia entender completamente, mas eram frases repetidas em um tom que parecia um lamento,
como se alguém estivesse chorando e cantando ao mesmo tempo. O corpo inteiro arrepiou quando, pelo retrovisor, vi uma silhueta caminhando no acostamento, acompanhando a velocidade do carro. Uma figura alta, coberta por algo que lembrava um manto escuro, com a cabeça levemente inclinada como quem canta para si mesmo. O instinto mandou acelerar, mas os pneus derraparam no asfalto molhado e por alguns segundos tive certeza de que não conseguiria escapar. O canto aumentava, preenchendo cada espaço do carro. Tapei os ouvidos, mas o som continuava dentro de mim, atravessando o peito como se fosse uma segunda respiração. Foi nesse instante que vi, pelo reflexo do vidro lateral, o rosto daquela figura. Pálido, sem vida, com olhos fundos que brilhavam como carvão aceso. A boca se movia lentamente, emitindo a mesma melodia que ecoava dentro da minha mente. A sensação era de que, se eu ouvisse até o fim, não sobreviveria para contar. Com todas as forças que ainda restavam, fechei os olhos e acelerei sem olhar para trás. Quando finalmente abri, a estrada estava vazia e o canto havia cessado. Parei apenas quando encontrei um posto de gasolina aberto alguns quilômetros à frente. Desci do carro ainda trêmulo, tentando recuperar o fôlego. O frentista percebeu meu estado e perguntou se eu estava bem. Contei que tinha ouvido um canto estranho na estrada e o homem apenas me encarou em silêncio, como se entendesse mais o que dizia. Depois, ele comentou em voz baixa: "Você teve sorte. Nem todos voltam quando escutam essa canção." A partir daquela noite, nunca mais atravessei aquela estrada sozinho. Mas mesmo agora, em alguns momentos de silêncio profundo, sinto a melodia voltando, suave, como se ainda tentasse me chamar para terminar o que começou. Era madrugada quando aceitei uma corrida em um bairro afastado, um daqueles lugares que parecem esquecidos pelo tempo, cheios de terrenos baldios e casas abandonadas. Assim que cheguei ao ponto indicado, não encontrei ninguém. O silêncio era tão profundo que até o motor do carro parecia alto demais. Esperei alguns minutos, pronto para cancelar, quando ouvi alguém chamar meu nome vindo da escuridão. Não havia ninguém por perto, mas a voz era clara, arrastada, e parecia ecoar dentro do carro. Ignorei, tentando acreditar que era coisa da minha cabeça, mas então o chamado se repetiu, desta vez tão próximo que parecia ter saído do banco de trás. Virei rápido, mas não havia nada. Ainda assim, a sensação de não estar sozinho era sufocante. Liguei o carro para ir embora, mas quanto mais avançava, mais a voz se multiplicava, como se fossem várias pessoas sussurrando ao mesmo tempo. Abri os vidros, liguei o rádio, mas nada abafava aquele som. No retrovisor, percebi algo impossível de aceitar. 3 silhuetas estavam sentadas no banco de trás. Elas não se mexiam, não falavam, apenas me encaravam com rostos pálidos e olhos escuros. Virei o corpo para olhar direto e os bancos estavam vazios. Quando voltei os olhos ao espelho, as figuras ainda estavam lá, mais nítidas, imóveis, como se quisessem me enlouquecer. Continuei dirigindo em desespero, e foi no semáforo seguinte que ouvi risadas abafadas atrás de mim. Não era um eco sem sentido, eram vozes distintas, sussurrando frases rápidas, que pareciam lamentos misturados a ameaças. O ar dentro do carro ficou pesado, frio, até que senti algo gelado tocar meu ombro, como dedos apertando minha pele. O instinto falou mais alto e arranquei com o carro em disparada, sem coragem de olhar outra vez pelo retrovisor. Só quando cheguei a uma avenida iluminada, com movimento, os sons cessaram como se nunca tivessem existido. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas de madrugada. Mas ainda assim, às vezes, quando estou sozinho dirigindo, baixo o som do rádio e percebo que o silêncio não é completo. Escuto meu nome sussurrado, repetido em coro, vindo de algum lugar atrás de mim. E em alguns reflexos rápidos no retrovisor, juro que vejo sombras sentadas no banco de trás, esperando que eu desvie os olhos para se revelar por inteiro. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Se você gosta desse tipo de história de terror, não esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos.
Isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais e traz força para continuarmos trazendo novos relatos sombrios para você. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muito mistério e escuridão esperando por você. Até o próximo, se você tiver coragem de voltar.